Como entender Marcos capítulo 4 versículos 11 e 12? Lemos em Atos capítulo 17 versículo 30 que Deus ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento, o que parece contradizer Marcos capítulo 4 versículos 11 e 12, que diz: Então, lhes revelou, a vós foi concedido o mistério do reino de Deus, aos de fora, entretanto, tudo é pregado por parábolas, com o propósito de que, mesmo que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não compreendam, e isso para que não se convertam e sejam perdoados, versão King James atualizada. Para os que acreditam na dupla predestinação, em Marcos capítulo 4 versículos 11 e 12 Jesus estaria confirmando tal doutrina. Entretanto, se não desconsiderarmos Atos capítulo 17 versículo 30, o contexto de Marcos capítulo 4 e alguns textos paralelos, veremos que os acreditam na predestinação precisam com humildade reconhecer que viram no texto algo que ele não disse. A onisciência de Deus é responsável por nosso destino? Temos 3 pistas importantes para compreendermos corretamente o texto em discussão. Primeira pista, o verso 10 de Marcos capítulo 4. Segunda pista, o texto de Isaías capítulo 6 versículos 9 e 10 juntamente com Isaías capítulo 1 versículos 2 a 4. Terceira pista, o texto paralelo de Mateus capítulo 13 versículo 15, que assim como Marcos capítulo 4 versículos 11 e 12, trata do mesmo assunto. Atente para cada uma delas no restante desse vídeo. Vamos fazer agora uma análise contextual de Marcos capítulo 4 versos 11 e 12. Em Marcos capítulo 4 versículos 10 a 20 Jesus está explicando a parábola do semeador, contada nos versos anteriores, 1 a 9. No verso 10 obtermos a primeira pista para a interpretação que se distancia e muito daquele oferecida por calvinistas. Diz o texto que quando se afastaram das multidões, isto é os 12 discípulos e alguns outros que o seguiam que pediram a Jesus que elucidasse a parábola. Perceba que muitos ouviram a pregação de Cristo, mas apenas uns poucos realmente estiveram dispostos a aprenderem. Isso não indicaria que Deus o predestinou a que somente esses poucos compreendessem a mensagem e aceitassem a Cristo? Será mesmo? Não, pois se o oferecimento da salvação é universal, leia 1 Timóteo capítulo 2 versículos 1 a 4, não haveria lógica em pregar para todos. Seria muito mais coerente e produtivo Cristo pregar diretamente àqueles que foram predestinados. Desse modo, o texto revela que apenas uns poucos estiveram realmente interessados, e que o desinteresse da multidão não é atribuído à predestinação da parte de Deus. A segunda pista para a correta interpretação encontramos em Isaías capítulo 6 versículos 9 e 10, por ser este o texto usado por Marcos. Ele me respondeu: Vai e dize a este povo, podeis ouvir constantemente, mas não haveis de compreender, podeis ver e continuar a ver sempre, contudo jamais percebereis embota o coração deste povo, torna esta gente incapaz de escutar os seus ouvidos e tapa-lhe os olhos. Que essas pessoas não enxerguem com os olhos, não consigam ouvir mediante os ouvidos, e não possam entender com o coração, a fim de que não recebam a conversão e se tornem sãos. Você pode estar se perguntando, mas de que maneira Isaías capítulo 6 versículos 9 e 10 ajudou na compreensão? Não reforçou a ideia de que Deus predestina pessoas para que se tornem duras e venham a se perder? Não seja tão rápido em sua conclusão. Antes, leia o que Isaías nos informa alguns capítulos antes, para que possa compreender devidamente o que Deus quer nos transmitir tanto em Isaías capítulo 6 versículos 9 e 10 quanto em Marcos capítulo 4 versículos 10 e 11. Veja o que diz Isaías capítulo 1 versos 2 a 4. Ouvi, ó céus, presta atenção, ó terra, eis que assim diz Yahvé, o Senhor, a criei filhos e os fiz desenvolver, todavia eles se revoltaram contra minha pessoa. O boi conhece o seu dono e o jumento conhece o local onde o seu senhor costuma depositar o alimento diário, contudo, Israel não deseja me compreender, o meu próprio povo não age com sabedoria. Ah, que tristeza! Nação pecadora, povo carregado de malignidade, raça de perversos, filhos que amam a corrupção, eis que abandonaram o Eterno, desprezaram o Santíssimo de Israel, e afastaram-se do Senhor. Isaías capítulo 1 versículos 2 a 4. Eles se revoltaram contra a pessoa de Deus. Não foi Deus quem os predestinou para se revoltarem. Israel não deseja compreender a Deus. Não foi Deus quem predestinou que Israel não o compreendesse e buscasse. Deus e Isaías ficaram muito tristes pela rebeldia do povo.
Deus teria de sofrer de uma espécie de esquizofrenia divina para endurecer pecadores e, ao mesmo tempo, ficar triste por isso. É melhor ser ateu do que crer num Deus tão incoerente. Pode ser que tenha vindo à sua mente o endurecimento do coração de Faraó. Vamos tratar isso em outro vídeo, então se inscreva no canal para não perder. O povo é acusado de ser o carregado de malignidade, ou perversos e amantes da corrupção. É óbvio que Deus não torna ninguém assim, mas quem o faz é o diabo e a própria obstinação do pecador. Foram eles quem o abandonaram, o desprezaram e o afastaram-se do Senhor, ou seja, Deus e sua predestinação nada têm a ver com algo tão maligno. A conclusão óbvia que chegamos por meio dessa breve análise contextual é: em Marcos capítulo 4 versículos 11 e 12 Jesus está ensinando que é a própria obstinação da maioria que os impede de compreenderem e aceitarem a mensagem divina, e de alcançarem a salvação. O texto paralelo, que nos oferece a terceira pista para a interpretação, confirma essa conclusão. Afinal, ele também cita Isaías capítulo 6 versículos 9 e 10, assim como o faz Marcos. Posto que o coração deste povo está petrificado, de má vontade escutaram com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se, e sejam por mim curados. Mateus capítulo 13 versículo 15. Mais claro, impossível, Mateus revela que o coração do povo foi endurecido pelo próprio povo, que teve má vontade em escutar a Deus e, por livre e espontânea vontade, ou fecharam os seus olhos ou para a verdade. Por que Jesus contava parábolas? Cristo contava parábolas não para que somente os predestinados as compreendessem, mas por ser este um recurso didático eficaz, Marcos capítulo 4 versículo 33, e para atrair a ele quem fosse sincero e estivesse realmente interessado no que ele tinha a dizer, Marcos capítulo 4 versículo 34. Assim, por meio de muitas parábolas semelhantes Jesus lhes comunicava a palavra, conforme a medida das possibilidades de compreensão de seus ouvintes. E nada lhes transmitia sem usar alguma parábola. Entretanto, quando estava em particular com os seus discípulos, explicava-lhes tudo claramente, Marcos capítulo 4 versículos 33 e 34. Como bem comentou a Bíblia King James atualizada, edição de estudo. O estilo de pregação e ensino de Jesus se assemelha ao ministério de Isaías, o qual conquistou muitos discípulos, Isaías capítulo 8 verso 16. Mas igualmente desmascarou a falsidade e a dureza de muitos corações incrédulos face aos inúmeros apelos de Deus. Vamos à conclusão do que vimos até agora. Essa interpretação contextual de Marcos capítulo 4 versículos 11 e 12, com o auxílio dos textos paralelos, está em perfeita harmonia com o Deus bíblico que conhecemos, que não tem nenhum prazer na morte de quem quer que seja, e que, ao invés de predestinar uns poucos, apela a todos: convertei-vos, pois, e vivei. Ezequiel capítulo 18 verso 32, King James atualizada. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdo como este. Até a próxima!